Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e a nossa conversa de hoje é com o vereador Wallace Soares, que vai estar falando um pouquinho dos seus projetos para nós e também a respeito aí das suas expectativas para esse próximo mandato. Ele já está aqui conosco e já, antemão, já agradecemos a sua presença aqui. Seja muito bem-vindo aqui no Bom Dia Entrevistas. Bom dia, Tayane. Bom dia a todos os espectadores do Jornal Bom Dia. Mandar um grande abraço aí para o pessoal do jornal que está sempre nos acompanhando, né? Estando sempre por dentro da atividade legislativa. Vereador, você é o mais jovem ali da Câmara de Vereadores. Como você sente essa responsabilidade ali no Legislativo, mas assim, de política já tem uma caminhada, né? Como que é para você? É uma gratificação enorme, né? A gente vê que nosso trabalho, que a gente propôs para a sociedade, foi um trabalho que foi visto e foi votado, né? Toda a questão política, ela não nasce simplesmente de um dia para o outro, a gente resolve ser candidato a vereador. Vem toda uma trajetória. Eu iniciei lá com 17 anos, o Grêmio Estudantil do Colégio AID, vindo também com aqueles grupos de manifestações contra a reforma do ensino médio, ao qual foi nós, do Grêmio Estudantil do AID, que elaboramos toda essa regionalização da pauta. Também depois, no Exército Brasileiro, né, fui presidente do Grêmio de Soldados do Exército, depois presidente do DCE da URI, por 2 mandatos, fui presidente do DCE da URI Campos de Erechim. Então, foi um caminho que a gente veio percorrendo, caminho de 9 anos praticamente, de representatividade, sempre focado mais na questão do jovem, mais nessa questão do estudante, e realmente às vezes faltava essa figura do jovem dentro da Câmara, porque a Câmara, ela nada mais é do que um espelho da sociedade. A Câmara é composta por 17 vereadores, cada um representando certo segmento da sociedade, e existia esse vácuo dentro da Câmara de Vereadores com essa representação jovem, da juventude. E eu fico muito feliz, né, que as pessoas viram em mim esse representante, mas não só disso, mas também um representante que poderia trazer uma certa modernização da gestão pública, uma questão mais de uma gestão pública mais tecnológica, mais inclusiva. E eu acho que aquelas pessoas que pensam uma Erechim para o futuro, talvez viram em mim uma figura que poderia fazer algo novo, né? Afinal, é meu primeiro mandato, primeira vez que eu concorri, e as pessoas enxergam em pessoas jovens algo novo, né? E agora a gente busca retribuir essa esperança das pessoas e retribuir o voto das pessoas ao longo desses 4 anos de muito trabalho. Então, agora, nessa primeira fase, então, digamos assim, quais são os seus principais projetos? Uma das áreas, o senhor já citou, né, que é essa questão voltada aos jovens. Quais são os principais projetos que virão aí ao longo desses 4 anos? Então, a gente focou algumas, na nossa campanha, em 10 tópicos, né? Desses 10 tópicos, o primeiro, que já foi encaminhado pelo Poder Executivo, é com relação à parceria público-privada, e ao qual eu, inclusive, fui um dos maiores defensores dentro do Legislativo. A parceria público-privada que, ao meu ver, trata-se de uma modernização na gestão pública, e isso não precisou nem eu mesmo fazer essa proposição. O Poder Executivo, logo numa sessão extraordinária, já encaminhou para a Câmara de Vereadores, a gente já aprovou a Lei Municipal de Parcerias Público-Privadas. Outras questões que a gente está trazendo para a nossa cidade, que é a questão mais de modernização, por exemplo, agora, esse mês ainda, a gente já quer encaminhar um projeto de lei para que torne obrigatório aos novos loteamentos de Erechim a iluminação a LED, porque a iluminação a LED a gente já tem uma economia de mais de 50%, em alguns casos, de luz na iluminação pública. A gente também quer ser um parceiro do Executivo em encontrar formas para que o centro da cidade, para que haja também dentro dos espaços públicos essa mudança para uma modernização da iluminação e também uma modernização da gestão pública. Eu vou ser o primeiro vereador da história de Erechim a utilizar um aplicativo que está quase ficando pronto, onde as pessoas vão ter uma extrema transparência em saber o que eu estou propondo, o que está sendo votado na Câmara de Vereadores. A gente vai encaminhar a pauta, as sessões são sempre na segunda, nós vamos encaminhar a pauta da sessão 2, 3 dias antes no aplicativo, para as pessoas que têm esse aplicativo baixado, poder ver qual que é a pauta, o que o vereador vai votar na segunda-feira. Além disso, também dar sua opinião de acordo com cada pauta e também encaminhar via aplicativo suas demandas, que o vereador também ele é uma via das pessoas para solucionar alguns problemas, né? Então, a gente está
procurando essa modernização da gestão, uma modernização parlamentar e também, né, com representatividade, que você bem falou, dos jovens. A gente teve recentemente uma conversa com o vice-prefeito para buscar a questão do carnaval em Erechim. E quando a gente fala em carnaval, parece que é só uma questão de festa, mas não. A gente vê o jovem hoje de Erechim, que representa uma grande fatia da população, nos dias de carnaval, simplesmente esvaziam a cidade e acabam indo gastar o dinheiro em outras cidades. Isso acaba prejudicando o comércio, acaba prejudicando os setores de bares, de eventos da nossa cidade. Então a gente precisa fazer com que Erechim ela seja atrativa pro jovem querer ficar aqui, gastar o dinheiro aqui, constituir família aqui e não fazer Erechim ficar uma cidade parada no tempo. Hoje nós estamos vendo outras cidades crescendo, exemplo de Chapecó, Concórdia, os jovens que são da região Alto Uruguai, em alguns casos, como por exemplo o Marcelino, deixaram de ver Erechim como centro e estão passando a encontrar em Concórdia. O jovem talvez de Aratiba está indo para Chapecó. O jovem ali de Sertão, Getúlio, está indo a Passo Fundo. A gente não pode achar que isso não é um problema para a cidade. A gente tem que fazer com que o jovem ele se sinta feliz aqui, que o jovem procure constituir família aqui, que gaste o dinheiro aqui para movimentar toda a economia da cidade, fazer a cidade, consequentemente, crescer. Eu vi também que o vereador intermediou um valor para a saúde recentemente, em torno de mais de 50 mil. E eu gostaria de saber se essa é uma pauta que você vai levar para frente, né, de continuar buscando recursos para a saúde, que agora a gente sabe que é uma das áreas que mais se necessita aqui em Erechim. Atualmente, em virtude da pandemia do Covid, a gente sabe que a área onde está mais demandando recursos é a área da saúde. Visto isso, outra forma do parlamentar poder auxiliar a cidade, além de propor legislação, além de fazer esse intermédio povo-poder público, é também a busca de recursos federais ou estaduais para a nossa cidade. Isso foi um compromisso meu de campanha. A gente até brincava de que eu queria ser um vereador custo zero, ou seja, todo o dinheiro que nós iríamos receber da população, nós iríamos buscar recursos para cobrir ao mínimo aquele gasto do vereador. Ou seja, nós já conseguimos, ainda ano passado, ao qual eu não era vereador, eu ainda estava em uma fase buscando ainda ver se eu ia ser candidato ou não, o intermédio de R$200 mil do deputado federal Lucas pro Santa Terezinha no combate ao Covid. Agora, esse ano, já consegui na Assembleia Legislativa mais R$55 mil via deputado Matheus, também para o Santa Terezinha, para o combate da saúde. A gente já está com novos projetos para encaminhar para o Hospital de Caridade, afinal ele também faz a questão da filantropia e também talvez para a área da segurança pública ou a área do turismo, né? Então, em apenas 3 meses, digamos assim, agora, a gente está adentrando ao 3º mês, eu já consegui intermediar um recurso de R$255 mil. Então, eu acho que isso as pessoas elas têm que também cobrar, às vezes, seus representantes, alguma forma deles buscar recurso nível federal, nível estadual, para a nossa cidade, porque tudo que vem de recurso para ele ser bem aproveitado. Até mesmo na questão do turismo, eu estou fazendo parte no Conselho de Desenvolvimento de Erechim, da área do planejamento urbano, mas também tendo uma boa relação com o pessoal do turismo, porque a gente vê em Erechim e na região Alto Uruguai um grande potencial turístico e a gente vai procurar formas de fazer com que Erechim entra na rota do turismo através de suas cantinas, a culinária de Erechim, que é uma culinária muito boa, e também de toda a parte que a gente vê do nosso interior aqui, que é muito bonito, e isso vai fazer. O turismo a gente sabe que é meio que uma indústria verde, digamos assim, porque afinal a pessoa vem de fora, gasta em Erechim, consome em Erechim, se alimenta, se hospeda, enfim, fica alguns dias aqui na nossa cidade trazendo riqueza, emprego, enfim, para a nossa cidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai sim focar ao longo desses 4 anos também. Vereador, e o senhor também já foi, ao longo de muito tempo, o diretor de esportes aqui de Erechim. Nessa área, nesse sentido, existem também projetos que você vai levar para dentro da Câmara de Vereadores para trazer mudanças, para trazer ou talvez recursos nesse setor também? Então, na verdade, a questão do esporte, hoje a gente está falando em saúde, né? O esporte também é um vetor de saúde pública, né? Enquanto eu fui diretor de esportes, ao longo desses 2 anos, nós conseguimos adotar dentro do Departamento de Esportes um projeto do departamento para atender idosos acima de 65 anos para fazer atividades físicas, como
funcional, alongamento, aula de câmbio, que é um vôlei adaptado. Em pouco tempo, a gente já tinha mais de 130 idosos, todos eles de classe baixa, sendo atendidos pelo Centro de Referência e Assistências Sociais, o CRAS da cidade, onde eles tinham um espaço público, um local para praticar atividade física de forma gratuita, sendo essa atividade colocada lá por profissionais de educação física. Eu tenho certeza que esses idosos que tinham essa atividade semanalmente, ela era uma atividade corriqueira, eles tiveram uma melhora no nível de saúde deles. Afinal, a gente sabe que as academias, um personal trainer, enfim, é um valor que é gasto. E para muitas pessoas da nossa cidade, não dispõe de uma sobra no orçamento para isso. Então, é algo que a gente implantou lá, que a gente vai estar buscando já com o executivo novo, a manutenção dessas atividades. Infelizmente, ao longo desses últimos meses, não foi possível essa manutenção em virtude da pandemia do Covid, né? Também, no departamento de esportes, a gente procurou atender também jovens de classe média, média baixa, com atividades como handebol, basquete, voleibol, criando escolinhas dessas atividades em alguns bairros da cidade, no contraturno escolar, para fazer com que aquela criança, aquele jovem, tenha uma atividade no contraturno, evitando ele de estar nas ruas, enfim. Eu acho que isso é algo que custa muito pouco, né, para o município de Erechim. O custo hoje de tu fazer um projeto como esse projeto de idoso é um custo baixíssimo. O custo que nós gastamos ao longo de praticamente um ano com esse projeto no departamento de esportes, asfalto em torno de 600 metros de asfalto em Erechim. Então, às vezes, o poder público ele tem que pensar, será que o dinheiro está sendo bem investido? Porque é um valor muito baixo, né? A questão do esporte, a questão da cultura, a questão do turismo, tu consegue fazer muito, agregar muitas pessoas com um valor bem abaixo do que algumas outras atividades que o poder público coloca em cima da mesa, né, no caso. Vereador, quase aqui chegando ao final da nossa entrevista, eu só tenho mais uma pergunta, que seria em relação, assim, um dos maiores desafios aqui que nós temos agora, claro, é a pandemia, é essa questão da saúde, das vacinas que temos em pouca quantidade no momento. Eu gostaria de saber, na sua opinião, além da pandemia, quais são os outros desafios que Erechim tem aí pela frente? Eu acredito que hoje o maior desafio da cidade após a pandemia é os reflexos que a pandemia vai trazer para a sociedade. A gente vê que com o fechamento do comércio, essa questão do distanciamento controlado é algo que, infelizmente, vai impactar em alguns setores do comércio, e a gente vai ter que ver como eles vão se reconstruir. A gente vai ter que reconstruir. Esse vai ser um desafio, não vai ser só um desafio de Erechim, vai ser um desafio de todas as cidades. Eu acho que esse é o momento do poder público se reinventar. Afinal, nas maiores crises que as pessoas têm que se reinventar, que a sociedade ela tem que se reinventar. Então, eu acredito que esse vai ser o momento do poder público começar a parar de olhar tanto para si e começar a olhar mais para as pessoas, né? Afinal, se hoje eu estou em um cargo público, eu estou nesse cargo público porque as pessoas me colocaram aqui. Então, às vezes, o poder público, o executivo, o legislativo, ele vai ter que começar a pensar que chegou a hora de nós se reinventar junto com a sociedade, buscar soluções práticas menos custosas para conseguir entregar um serviço de qualidade para a população. Inclusive, principalmente na área da saúde, a gente sabe que a Covid ela não simplesmente ela passa e vai embora. Muitos casos de pessoas que se recuperaram, elas têm consequências. Então, vai ter um gasto mais forte em saúde, a gente vai ter que ver onde a gente vai ter que tirar esse gasto, colocar um gasto maior na saúde, no que não é gasto, é um investimento maior na saúde, né? E também, eu acho que um dos desafios de Erechim é olhar lá para frente. Hoje a gente não pode pensar simplesmente em governar o momento, a gente tem que governar o futuro. E eu acho que um papel decisivo nisso é do Conselho de Desenvolvimento de Erechim, que é um grupo que está sendo criado com a participação de todos os vereadores, da iniciativa privada, das associações da comunidade civil, para que pensem o Erechim para daqui 10, para daqui 15, para daqui 20 anos, para que possa Erechim ser um modelo de desenvolvimento. E a gente sabe que com desenvolvimento, esse desenvolvimento gera emprego, com emprego gera melhor qualidade de vida, e aí a gente pode construir uma cidade ainda melhor.
Chegando aqui ao final da nossa entrevista, eu agradeço a sua presença aqui, pelo seu tempo, disponibilidade e também estar aí, né, se apresentando para a comunidade e conhecer melhor quem é o vereador Wallace Soares, né, e também todos os seus projetos e trabalhos nesse período agora. Muito obrigada. Obrigado, Tayane, obrigado a todo o pessoal aqui da TV Bom Dia. É um prazer sempre estar aqui, né, e sempre que for possível a gente vai estar aqui presente, conversando com as pessoas e por esse importante meio de comunicação que leva, né, a nossa opinião e ver as pessoas conseguem ver em nós o nosso trabalho e poder analisar bem e sempre olhando lá nos seus representantes. E a você que nos acompanha, o nosso muito obrigada e lembrando que se você quiser rever esta entrevista, você acompanha no site do Bom Dia e também em todas as nossas plataformas digitais. Até a próxima!